Ele foi um dos primeiros a ser chamado para o colégio apostólico do Senhor Jesus Cristo. Foi ele também o responsável por apresentar o seu irmão Simão Pedro para o Senhor Jesus. Eu estou falando do apóstolo André. Vem comigo conhecer mais sobre o seu ministério, sobre a sua chamada e também sobre a sua morte. Eu sou o pastor Cícero Alves. Olá, graça e paz. Estamos de volta aqui ao nosso canal para trazermos mais um vídeo da série A Vida, Ministério e Morte dos Apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já quero pedir a você de casa que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like e também aciona o sininho das notificações para que você possa estar sendo informado pelo YouTube de todos os vídeos e trabalhos que nós iremos postar aqui no nosso canal. Já quero também agradecer a todos vocês que têm assistido nossos vídeos, têm compartilhado, têm deixado seus comentários. Meu muito obrigado a todos vocês e que Deus possa abençoar a sua vida. Quem foi André? André foi um dos discípulos de Cristo Jesus. Ele foi chamado pelo próprio Senhor para fazer parte do colégio apostólico do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu nome é de origem grega e significa valente, viril, embora ele seja judeu, mas ele recebe o nome de origem grega, talvez pela influência da língua grega naqueles dias, onde o grego era uma língua muito falada, muito difundida naqueles dias, como se fosse o inglês dos nossos dias atuais. André, antes dele ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista. E é exatamente João Batista que apresenta Jesus pela primeira vez a André, chamando Jesus de o Cordeiro de Deus. O texto no Evangelho de João, no capítulo 1, nos informa de que Jesus havia sido batizado por João Batista um dia anterior. E no dia seguinte, Jesus volta para aquela mesma região e está João Batista agora na companhia de 2 dos seus discípulos. E o texto nos informa que quando Jesus passava, João Batista, virando para os discípulos, diz: "Eis aí o Cordeiro de Deus." Vamos conferir no texto como foi o encontro de André pela primeira vez com Jesus. João, capítulo de número 1, versos de número 35 a seguir. No dia seguinte, João Batista estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: "Eis aqui o Cordeiro de Deus." E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: "Que buscais?" E eles disseram: "Rabi", que traduzido quer dizer mestre, "onde moras?" E ele lhes disse: "Vinde e vede." E foram e viram onde morava. E ficaram com eles aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. O texto nos informa de que os 2, após ouvir de que Jesus era o Cordeiro de Deus, eles deixaram João de imediato e seguiram a Jesus. Jesus, percebendo que é seguido pelos 2, Jesus então pergunta o que eles buscam. E eles dizem: "Rabi", que significa mestre, onde moras? Nos diz o texto que Jesus disse: "Vinde e vede." E eles foram e ficaram um dia na companhia de Jesus. Aquele dia foi o suficiente para que André, com sua inteligência, percebesse de que Jesus, de fato, era o Messias esperado pelos judeus. O texto nos informa que então André já sai dali com um propósito de buscar o seu irmão Simão Pedro, que até então não havia conhecido Jesus, e vai levar Simão Pedro e apresentá-lo para Jesus.
Veja o que o texto de João, capítulo 1, versos 41 a seguir, nos diz. E este achou primeiro o seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós vemos aqui, então, que Pedro é levado até Jesus pelo seu irmão André e apresentado a Jesus. Em algumas versões da Bíblia, nesse texto, no verso 42 do Evangelho de João, Jesus chama Pedro de filho de João. O texto nos fala que Pedro é filho de João, assim como também no Evangelho de João, no próprio Evangelho de João, no capítulo de número 21, a partir do verso de número 15, quando Jesus pergunta a Pedro: Tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Então, dentro desses textos, Jesus aparece como filho de João. Mas em Mateus capítulo de número 16, no verso de número 17, Jesus usa uma palavra aramaica e chama Simão Bar-Jona, ou Simão, filho de Jona. A palavra Bar significa filho, então Simão, filho de Jonas. Os estudiosos acreditam que tanto Jonas como João têm o mesmo significado na língua grega que foi escrito no Novo Testamento. O fato é que os dois têm um encontro com Jesus aqui, mas eles não passam a andar com Jesus a partir daqui. Ambos os discípulos são de Betsaida, são natural de Betsaida, mas eles desenvolvem o seu trabalho, a sua profissão na região de Cafarnaum. Os dois eram pescadores, os dois viviam da pesca. Ambos tocavam esse negócio de pesca em Cafarnaum. E é exatamente em Cafarnaum que a sua chamada, a chamada de ambos os dois irmãos, tanto Pedro como de André, como nós já temos aqui um vídeo no canal falando sobre o apóstolo Pedro, falando sobre a sua vida, sobre a sua chamada e também morte, aqui no card, aqui em cima. Depois você passa lá e confere sobre a vida do apóstolo Pedro. Ambos foram chamados por Jesus quando estavam lavando as redes que havia vindo de uma pescaria. O texto de Mateus capítulo de número 4, versos de número 18 a seguir, nos informa de que Jesus, passando à beira da praia, ele encontrou os dois irmãos lavando as redes e Jesus o convida para segui-lo. Vamos para o texto, conferirmos no texto sagrado como foi a chamada dos dois. O texto nos informa que eles estavam ali, haviam vindo de uma pescaria na beira da praia. Jesus o encontra. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, o seguiram. Aqui foi oficializado a chamada dos irmãos. E começam aqui os dois a ingressarem no ministério apostólico do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles deixaram a sua profissão de pescadores e agora aceitam o convite do Mestre Jesus e vai fazer parte do colégio apostólico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. André, ele reaparece novamente, exatamente no capítulo de número 6 do Evangelho de João, quando Jesus está vindo de umas cruzadas com os discípulos e do evangelismo, uma série de evangelismo, trabalhando com libertação, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Os discípulos estão extremamente cansados.
Jesus, percebendo o cansaço dos discípulos, levam eles para o deserto para descansar um pouco. Mas nos informa o texto do Evangelho de João, capítulo 6, de que bastou algum tempo para que eles fossem descobertos que estavam ali, e logo se ajuntaram uma grande multidão em volta deles, a ponto de passar o dia inteiro do lado de Jesus ouvindo as palavras do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus, olhando para eles, sentiu compaixão deles. O texto nos informa que Jesus teve íntima compaixão daquele povo, porque eles estavam famintos, eles estavam desfalecendo de fome. Jesus, chamando os discípulos, diz: olha, dá de comer, porque senão eles vão desfalecer pelos caminhos. Filipe diz: Senhor, nem 200 dinheiro de pão não é suficiente. No capítulo 6, versos 7 e 8, entre esses dois personagens que sempre estão relacionados a alguns pontos da Bíblia, Filipe e André. André, ele não faz parte dos discípulos mais chegados de Jesus, mas todas as vezes que são mencionados o grupo dos 12, André está entre os 4 mais chegados de Jesus. Sempre vem Pedro, Tiago, João e André. É bem da verdade que em alguns eventos André não participa, como no Monte da Transfiguração, como na oração no jardim do Getsêmani, como na ressurreição da filha de Jairo. André não é mencionado o nome dele. Mas no capítulo 6 do Evangelho de João, especialmente no versículo de número 8, quando Filipe faz uma análise e diz que nem 200 dinheiro de pão não dá para alimentar toda aquela multidão, André, mais uma vez, ele vem cumprindo a sua chamada e o seu ministério, de trazer pessoas até Jesus. A primeira pessoa que ele traz é o seu irmão Pedro, e agora ele vai levar um jovem até Jesus. E ele, chegando com o jovem até Jesus, ele diz: está aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? Nas mãos de André era pouco, mas nas mãos de Jesus foi suficiente para alimentar cerca de 5.000 homens, além de crianças e mulheres, nos informa o texto. Então, André, ele foi fundamental aqui para resolver um problema muito complicado que aquele povo estava passando ali. Estavam famintos. Jesus vai multiplicar o pão, os peixes, e então o povo é saciado, é alimentado. André, ele, todas as vezes, ou na grande maioria das vezes que nós vamos ver mencionando o nome dele e de seu irmão Pedro, ele sempre está na sombra de Pedro. Sempre está André, irmão de Pedro. Mas isso para André não era nenhum problema. Ele sabia lidar muito bem com essa situação. André sabia do seu lugar. Ele sabia que aqueles que têm uma chamada mais desenvolvida, um ministério de maior sucesso, não neutralizava nem impedia o seu ministério também. André, ele vai aparecer novamente no capítulo de número 12 do Evangelho de João, exatamente no versículo de número 20. Vamos conferir o que o texto nos informa. O texto nos informa que era uma festa em Jerusalém. Os discípulos estavam festejando, toda a nação estava festejando. Povos de outras nações estavam vindo em direção a Jerusalém. Os gregos se aproximaram de Filipe e pediram que Filipe levasse eles até Jesus, porque eles queriam conhecer a Jesus. E aqui, mais uma vez, nós vamos percebermos de que André é aquele que está sempre encaminhando pessoas até Jesus. O seu ministério não era um ministério de pregação como do seu irmão Pedro, que pregava e multidões se rendiam aos pés do Senhor. Mas André era aquele apóstolo que levava de pessoa em pessoa até Jesus. E nos informa o texto do Evangelho de João, no capítulo de número 12 do Evangelho de João. Veja o que o texto nos descreve no capítulo 12 do Evangelho de João. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Nós vamos ver mais uma vez aqui
é a ação direta de André de levar pessoas e apresentá-lo a Jesus. Os gregos procuraram a Filipe e Filipe direcionou-se a André, falando de que os gregos queriam ver a Jesus. E aí então ambos vão até Jesus e apresentam os gregos que queriam vê-lo a Jesus. O outro texto onde aparece André nas páginas do Novo Testamento é exatamente no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. O capítulo 13 é onde Jesus está falando do sermão profético, do juízo que virá sobre Jerusalém. E os discípulos estão ali apreensivos. E exatamente nos diz o texto que estava Pedro, Tiago, João e André. E chamaram Jesus em particular para saber mais a respeito daquela profecia de que Jesus estava falando. Confira o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do verso de número 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dizei-me quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então nós vemos aqui a preocupação de André, juntamente com os outros discípulos, de querer saber qual era o tempo que iria se cumprir aquela profecia. A partir daqui, nós não temos mais menção de fato do nome de André diretamente. Nós vamos encontrar um outro texto que fala sobre os 12, incluindo, claro, André no meio deles. É o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e no versos de número 3. Vejam o que o texto nos informa. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando no que respeito ao reino de Deus. É as últimas informações que nós temos a respeito dos textos sagrados falando a respeito de André. No capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, ele também é mencionado de uma maneira, claro que indireta. Veja o que o texto também nos fala. Capítulo 6 de Atos, versículos de número 2, diz assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituiremos sobre estes importante negócio. Aqui os 12 apóstolos se reúnem, claro, já sem o Judas Iscariote, mas Matias fazia parte, e eles vão agora decidir que tem que escolher um grupo de obreiros para fazer parte da igreja e atender às necessidades dos órfãos e das viúvas. E André, ainda que indiretamente, ele está incluso aqui. Isso mostra que a ação de André continuou no projeto de desenvolvimento e crescimento da igreja primitiva. Após as informações dos evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos, ainda que de maneira indireta, a Bíblia silencia acerca do ministério do apóstolo André. O que nós temos são tradições antigas cristãs que relatam de que ele desenvolveu o seu ministério pregando em Cíntia e Pártia, a região do Mar Negro, levando até a mensagem do Evangelho até a Ásia Menor. Sempre as tradições estão relacionando o ministério de André também às igrejas na Rússia, a qual ele se tornou até padroeiro da Rússia e também da Escócia. Mas a tradição ainda afirma de que André foi morto em Acaia, quando ele prega para a esposa do procônsul local. Este homem furioso, ele chamando a sua esposa, pedindo que ela negue a fé em Cristo Jesus, e ela recusando-se a negar a fé em Cristo, então André é levado à sua presença, é açoitado e após muitos açoites e muito sofrimento, ele é então
crucificado em uma cruz em um formato de X, que levou o nome, ficou popularmente conhecido como Cruz de Santo André. E foi desta maneira que o apóstolo André teve os seus dias finais na terra, pregando a palavra. Segundo as tradições, diz que por um espaço de 2 dias ele ficou dependurado naquela cruz, e todos que passavam ali em volta, ele anunciava o Senhor Salvador Jesus Cristo, a sua mensagem, e pregava acerca do arrependimento. Este homem simplesmente, assim como seu irmão Pedro, recusou-se morrer da mesma forma que o seu mestre Jesus morreu pregado na cruz. Ele foi pregado ou crucificado numa cruz de X. Esta foi mais um relato da vida de um dos apóstolos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like no vídeo, compartilhe o nosso trabalho e nos segue para mais vídeos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.